No fim do livro de Gênesis, a família de Jacó desce ao Egito. Eram 70 pessoas, levados pelas circunstâncias, acolhidos com honra graças a José, o filho que outrora fora vendido como escravo, mas agora governava o Egito ao lado do faraó. O tempo passou, gerações morreram, e os filhos de Israel frutificaram e se multiplicaram grandemente. Tornaram-se uma nação dentro de outra nação, e o Egito já não os via como convidados, mas como ameaça. Levantou-se então um novo rei, um faraó que não conhecia José nem seus feitos, e ele disse ao seu povo: Eis que os filhos de Israel se tornaram mais numerosos e mais poderosos que nós. Venham, hajamos com astúcia para que não se multipliquem ainda mais. E assim, com medo de uma futura revolta, os egípcios impuseram aos hebreus trabalhos forçados. Fizeram-nos escravos. Forçaram-nos a edificar cidades, moldar tijolos, erguer paredes para um império que não era o deles. Mas quanto mais eram afligidos, mais se multiplicavam. Então o faraó foi além. Ordenou às parteiras hebreias que matassem todo menino que nascesse. Mas elas temeram a Deus e desobedeceram. Por isso, o faraó decretou algo ainda mais terrível. Todo menino hebreu recém-nascido deve ser lançado no rio. E foi nesse cenário sombrio que nasceu um menino da tribo de Levi. Sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando já não pôde mais, o colocou em um cesto de juncos e o deixou à margem do rio Nilo. Mas a providência divina guiava o curso daquele cesto. A filha do faraó o encontrou e, com compaixão, o tomou como seu filho. Chamou-o de Moisés, porque das águas o tirei. E assim, o libertador de Israel cresceu no palácio do opressor. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, instruído em toda a sabedoria do Egito, mas o sangue hebreu pulsava em seu coração. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, matou o agressor. Ao perceber que o ato fora descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Ali tornou-se pastor. Casou-se com Zípora, filha de Jetrô, sacerdote de Midian. Viveu longe do Egito por décadas. Parecia ter deixado tudo para trás, até que Deus o chamou. Certo dia, enquanto cuidava do rebanho, Moisés viu um arbusto em chamas, que não se consumia. Curioso, aproximou-se, e do meio do fogo, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi seu clamor, conheço seus sofrimentos e desci para livrá-los. Agora vai, eu te envio ao faraó para que tires o meu povo do Egito. Moisés treme. Quem sou eu para ir ao faraó? Deus responde: Eu estarei contigo. Mas Moisés pergunta: E se me perguntarem qual é o nome de quem me enviou? E Deus declara: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Mesmo assim, Moisés reluta. Sente-se inadequado. Pede por sinais e Deus dá. Transforma seu cajado em serpente. Faz sua mão tornar-se leprosa e curar-se em seguida. Promete sinais no Egito. Ainda assim, Moisés hesita. Então Deus se ira, mas envia Arão, seu irmão, como companheiro e porta-voz. E assim, com um cajado na mão e a promessa de Deus no coração, Moisés parte rumo ao Egito para confrontar o homem mais poderoso da terra. Moisés e Arão retornam ao Egito, vão direto ao palácio e declaram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó responde com arrogância: Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Não conheço o Senhor e também não deixarei Israel ir. Como castigo, o faraó aumenta a carga sobre os hebreus. Agora, além de fazer tijolos, devem colher a palha por si mesmos, mas a produção exigida continua a mesma.
O povo sofre, reclama, murmura contra Moisés. Moisés clama a Deus, e Deus responde: Agora verás o que farei ao faraó. Com mão forte ele os deixará ir. Eu sou o Senhor. Eu me lembrei da minha aliança. Moisés e Arão voltam ao faraó, mas ele continua com o coração endurecido. Então Deus começa a agir com poder. Ele envia pragas, julgamentos, sinais sobrenaturais. A primeira praga: Moisés toca o rio Nilo com seu cajado, e a água se transforma em sangue. Os peixes morrem, o rio fede, os egípcios não conseguem beber de suas águas. A segunda praga: rãs sobem do rio e invadem o palácio, os fornos, as camas. Há rãs por todo lado. A terceira: o pó da terra se transforma em piolhos. Pessoas e animais são cobertos por eles. A quarta: enxames de moscas invadem o Egito, corrompendo casas e ruas. Mas em Gósen, onde os hebreus vivem, não há moscas. A quinta: uma peste mata os rebanhos dos egípcios, cavalos, bois, camelos, ovelhas. Mas o gado dos israelitas permanece vivo. A sexta praga: úlceras e feridas aparecem nos corpos de egípcios e animais. Os magos egípcios não conseguem sequer ficar de pé diante de Moisés. A sétima: uma tempestade jamais vista, raios, trovões e granizo, com fogo misturado. Tudo o que estava nos campos é destruído, homens, animais e plantações. A oitava: gafanhotos tomam o Egito como um exército devorador. Consomem tudo o que restou da última praga. O país mergulha no caos. A nona praga: trevas espessas cobrem a terra por 3 dias. Nenhum egípcio sai do lugar. Mas em Gósen, a luz. Mesmo assim, o coração do faraó permanece endurecido. Ele recusa libertar os hebreus. Manda que Moisés nunca mais o veja. Então Deus anuncia a 10ª praga, a mais severa, a mais pessoal. Por volta da meia-noite, passarei por toda a terra do Egito e morrerá todo primogênito, do trono ao cativeiro, inclusive os animais, e haverá grande clamor em toda a terra, como nunca houve e nunca haverá. Mas aos hebreus, Deus dá instruções específicas. Cada família deve escolher um cordeiro sem defeito, matá-lo, pingar seu sangue nos umbrais e nas vergas das portas, comer sua carne com ervas amargas e pão sem fermento, de sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para partir. O sangue será o sinal. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E naquela noite, o anjo da morte passou sobre o Egito. Na casa dos hebreus, silêncio e vida. Nas casas egípcias, choro, desespero, morte. O primogênito do faraó caiu. O primogênito de cada casa egípcia morreu. Em desespero, o faraó manda chamar Moisés e Arão no meio da noite. Levantem-se, saiam do meio do meu povo, levem todos, suas famílias, seus rebanhos, e abençoem-me também. E assim os filhos de Israel partiram, mais de 600.000 homens a pé, além de mulheres, crianças e uma multidão de estrangeiros. Levaram ouro, prata e roupas que os egípcios, temerosos, lhes entregaram. Levaram consigo o corpo de José, como ele pedira antes de morrer. Foi o nascimento de uma nação, o êxodo, a saída. Mas logo o faraó se arrepende, arrebanha seu exército, seus carros de guerra, seus cavaleiros e parte em perseguição. Encontra os hebreus acampados diante do Mar Vermelho. E o povo teme, murmuram: foi para morrer no deserto que nos tiraste do Egito. Mas Moisés diz: não temais, o Senhor pelejará por vós, e hoje vocês nunca mais verão os egípcios. Então Deus ordena: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Moisés estende o cajado, e o mar se abre. As águas se erguem como muralhas. O povo atravessa em terra seca. Os egípcios o seguem, mas o Senhor confunde suas rodas, atrasa seus carros, e ao comando de Moisés, as águas retornam. O mar se fecha, o exército de Faraó é engolido. Do outro lado, em segurança, o povo celebra. Moisés canta: o Senhor é homem de guerra. Lançou no mar o cavalo
e o seu cavaleiro. Miriam, profetisa, irmã de Moisés, lidera as mulheres com tamborins. Dançam, celebram, o Senhor triunfou, o povo está livre, mas a jornada está só começando. O povo caminha rumo ao deserto. Estão livres, mas também estão sem direção, sem água, sem comida. E rapidamente o coração se volta à murmuração. Por que nos tiraste do Egito, dizem? Lá tínhamos carne e pão. Aqui morremos de fome. Mas Deus, paciente, responde com provisão. Pela manhã envia maná, flocos finos como geada que caem sobre o chão. O povo pergunta: maná? Que significa? O que é isso? Era o pão do céu. À tarde envia codornizes, carne abundante vinda do vento. Quando tem sede, Deus ordena a Moisés que fira a rocha, e dela brota água. No caminho, são atacados pelos amalequitas. Josué lidera os guerreiros, mas a vitória depende de Moisés. Enquanto ele mantém as mãos erguidas ao céu, Israel prevalece. Quando se cansa, Arão e Hur sustentam seus braços, e a batalha é vencida. No terceiro mês, chegam ao sopé do Monte Sinai. Ali, Deus deseja firmar uma aliança. Ele diz: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Se obedecerdes à minha voz e guardardes minha aliança, sereis meu povo peculiar entre todas as nações. O povo responde: tudo o que o Senhor disse, faremos. Então Deus se revela. Manda que o povo se purifique por 3 dias, e ao amanhecer do terceiro dia, trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem cobrem o monte. O som de trombeta ressoa, a montanha treme, o povo estremece, Moisés sobe e Deus fala. Ali, em fogo e santidade, Deus entrega os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. O povo, atemorizado, pede que Moisés fale com Deus em seu lugar. Ele sobe novamente. Por 40 dias e 40 noites permanece no monte. Ali, Deus entrega instruções detalhadas, leis civis, sociais e espirituais, e também um projeto sagrado, a planta do tabernáculo. Esse seria o lugar onde o céu tocaria a terra, onde Deus habitaria no meio de seu povo. Mas enquanto Moisés está no monte, o povo desce à idolatria. Cansados de esperar, pedem a Arão que faça um Deus que os guie. Arão recolhe brincos de ouro e molda um bezerro de ouro. O povo celebra, sacrifica, dança diante da imagem. No alto do monte, Deus vê e diz a Moisés: desce, porque o teu povo corrompeu-se. Errado, o Senhor ameaça destruí-los, mas Moisés intercede. Se quiseres perdoar, perdoa, mas se não, risca o meu nome do teu livro. Deus ouve e concede misericórdia. Moisés desce, quebra as tábuas da lei ao ver a idolatria, queima o bezerro, corrige o povo e sobe de novo, agora com novas tábuas. E ali Deus renova sua aliança. Revela seu caráter. O Senhor, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e verdade, que guarda a aliança até 1000 gerações, mas que não inocenta o culpado. Ao descer do monte, o rosto de Moisés resplandece. A glória de Deus estava sobre ele. Então o povo começa a construção do tabernáculo. Todos contribuem, com ouro, prata, tecidos, peles, pedras preciosas. Homens como Bezalel e Aholiabe são cheios do Espírito de Deus, capacitados com sabedoria e arte. O tabernáculo é erguido segundo o modelo celestial. O átrio externo, com altar de sacrifício e bacia de bronze. O lugar santo, com o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. E o santo dos santos, separado por um véu espesso. Ali repousava a arca da aliança, com as tábuas da lei, o maná e o cajado de Arão. Tudo foi feito conforme Deus ordenara. Ao terminar a obra, Moisés consagra o santuário.
E então, a glória do Senhor enche o tabernáculo, uma nuvem cobre o lugar, um fogo brilha sobre ele à noite. Sempre que a nuvem se levantava, o povo marchava. Quando a nuvem parava, eles acampavam. Era o sinal. Deus habitava no meio deles. Assim termina o livro de Êxodo, com um povo que sai da escravidão e encontra identidade, com uma multidão errante que se torna nação, com um Deus que desce e permanece presente, de um cesto no Nilo à sarça ardente, do confronto com o faraó ao milagre do mar, da aliança no Sinai à glória sobre o tabernáculo. Êxodo é mais do que uma fuga, é uma jornada de revelação de um Deus que vê, que ouve, que liberta e que escolhe habitar com seu povo.